orando pela minha vida. Deus abençoe a todos que oraram por mim. Amém, meus irmãos? Eu achei que segunda-feira eu não voltava mais para casa. Então Deus sabe como está meu coração hoje nesse altar. Eu pedi uma coisa para Deus no hospital. Quando eu vi que estava tão sério, que a pressão foi disparando, e eles já me tiraram da sala de emergência e me levaram para uma outra sala. E depois de ter tomado vários remédios embaixo da língua, soro, injeção, e em vez da pressão abaixar, ela continuava disparando, e nem os médicos estavam entendendo. E me deu uma dor muito forte no meu peito. Foi nessa hora que eu disse assim para Jesus: segunda-feira agora, me deixe voltar para casa. E eu pensei no Pedro, no Davi, na minha esposa. A igreja, os irmãos continuam tocando, mas a minha família é a primeira igreja que a gente tem que ter na nossa vida, é a nossa família. Não adianta vir aqui querer fazer tudo bonitinho e em casa ser uma desordem. Não adianta aqui estar todo bonito, todo arrumadinho, em casa é uma desordem. Não adianta. Primeiro culto é dentro da nossa casa. E a primeira coisa que eu falei para Deus na segunda-feira foi: me deixa eu voltar para meus filhos. Deixa eu voltar para meus filhos. O Senhor não me deu aquela... Eu entrei na igreja. Eu falei: o Senhor não me deu aquela igreja para me levar fora. Eu não acredito nisso. E quando eu disse isso, já estava dando por volta. A luta dos médicos foi de 8 horas da manhã, 8h15, horas que eu bato o cartão, até meio-dia. Quando deu meio-dia, que a pressão ela desabou e foi para 13 normal. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo quanto é em mim, bendiga o seu santo nome. E como é bom estar na casa do Senhor e ver vocês. Já pensou se eu fosse ver vocês só lá agora? Se existisse saudade no mundo espiritual, primeiro que eu ia chamar era o Reginaldo. Ia deixar. Irmã Lília? A irmã Lília, que é meu pastor. Não, eu não ia chamar ninguém. Eu tenho certeza que o pastor Sidney, pastor presbítero Roberto, pastor Ednei, né? O obreiro Pedrinho, o diácono Célio, a diaconisa Eliana, a missionária Joyce, todos os irmãos do Ministério do Louvor, tenho certeza que vocês iam desempenhar aqui até Jesus buscar mais alguém ou arrebatar a igreja. Deus abençoe a todos, tá bom? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 21, tem uma palavra muito importante de Deus, porque o tema hoje deste culto é portas abertas. E nós vamos analisar nesta mensagem que existe certos tipos de posicionamento que nós temos que tomar para que as portas se abram. Ela não vai se abrir de qualquer maneira. Existe posicionamento para ela se abrir. Amém, meus irmãos? Amém. Capítulo 21 de João, verso 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Por que outra vez? Porque ele tinha acabado de encontrar com os discípulos e houve um acontecimento, e daqui a pouco nós veremos. E junto ao mar de Tiberíades manifestou-se assim. Eles diziam mar, mas em outra tradução é um lago, tá, irmão? Não era tão grande para ser chamado de mar. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse o que, Pedro? Vou pescar. Ele disse: eu vou pescar. Ele tomou uma decisão.
E disseram eles: também nós vamos contigo. E outras pessoas que viram a decisão de Pedro seguiram ela. Foram e subiram ao barco. E naquela noite nada apanharam. Diga comigo, nada apanharam. Sendo já manhã, amanheceu o dia, eles foram pescar à noite. Jesus se apresentou na praia. A história vai mudar agora. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. E então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 cavalos. E levando a rede cheia de peixe, logo se alçaram em terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disseram-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Senhor Deus, obrigado por esta palavra. Senhor Deus, obrigado por todos os irmãos, por todas as pessoas que nessa noite estão na tua casa para ouvir a tua palavra. E como é bom ouvir a tua palavra, que a tua palavra ela tenha o direcionamento e chegue aos locais mais tenebrosos, mais difíceis, mais complicados da vida desta pessoa. Tu sabes o que esta pessoa tem enfrentado. Tu sabes as causas das lágrimas desta pessoa. Tu sabes o motivo dessas noites em claro. Tu sabes o porquê esta pessoa às vezes sai andando na rua, tentando respirar, tentando se aliviar do peso da tormenta espiritual que há dentro da sua casa. Mas eu lhe suplico, Deus, por favor, eu lhe suplico, oh amado Jesus, que com teu amor e misericórdia infinita, abraçai, colhei, levantai o que está caído, dê força ao que está fraco, Senhor. Dê solução para este problema, dê resposta para esta pergunta, traga calmaria para essa tempestade. Oh Senhor, como é difícil, Pai, quando se encontramos com esta mensagem. Quantas frustrações e decepções há nesta vida tão laboriosa que levamos neste mundo presente atual. Ajude, Senhor, ajuda-nos, ó Deus de Deus, em nome do Senhor Jesus. Podeis sentar, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus encontra outra vez com os discípulos, porque ele encontraram uma primeira vez, porque nesse primeiro encontro, antecedendo essa pescaria, há um discípulo que está duvidoso da ressurreição de Jesus. E o nome desse discípulo é Tomé. E quando todos começam a dizer, e quando todo o barulho começa a acontecer e dizer, aquele que nós vimos ser crucificado e ser morto,
o Cristo, aquele que nós vimos acompanhando ele curar os paralíticos, dar visão ao cego, aquele Cristo que nós vimos ele expulsar os demônios, aquele Cristo que nós vimos ele amar as pessoas, independente do seu credo religioso, independente da sua posição social, do seu estudo, da cor da sua pele, da sua aparência física. Eles começaram a conversar entre eles e começaram a dizer: João, aquele Cristo que você encostava no peito, aquele Cristo que te amava diferente de todos os discípulos, aquele Cristo que nós vimos ele passar a via dolorosa com a cruz nas suas costas, salpicados de sangue, seu corpo todo dilacerado pelos açoites, ele está entre nós vivo. Isso foi um choque para muitos, mas muitos tiveram fé e disseram: eu creio nisso, porque aquele que fez maravilhas entre nós, ele tem poder de ressuscitar entre os mortos. Glória a Deus. Mas um entre eles, chamado de Tomé, ele duvida e diz: não é possível que ele tenha suportado, porque Tomé, podendo dizer, eu colocando as minhas palavras, as minhas humanas, e dizer: eu vi as vísceras dele, eu vi que ele foi tão chicoteado que abriu buracos e dava para ver os órgãos dele se movendo. Tomé estava querendo dizer: é impossível que alguém esteja vivo entre nós, porque eu vi quando o soldado romano pega a sua lança e diz assim: eu preciso ter certeza que ele está morto, e fere o lado de Jesus, e jorra água e jorra sangue. Tomé está presenciando todos esses fatos, mas a fé de Tomé oscila, porque ele vê tudo isso e ele acha que é impossível que aquele Cristo ele ressuscitasse novamente, porque ele viu quando somente os reis podiam ser embalsamados o seu corpo com 50 litros de unguento, de perfumes aromáticos, porque era muito caro, e somente os reis teriam seu corpo embalsamado em lençóis acobertados de essência e de perfume. 50 litros é muito caro, fugia do poder aquisitivo. E Tomé está vendo isso e diz: eu vi, nós acompanhamos o corpo dele, todo o ritual, o corpo dele ser enrolado nos lençóis, nós pegamos e descemos o corpo dele da cruz, porque Pilatos autorizou que pegasse o corpo dele, e quando tiraram o corpo de Jesus da cruz, tiraram com todo respeito, quando tiraram o corpo dele da cruz, pegaram de forma respeitosa o corpo dele. Tomé está vendo tudo isso, Tomé está acompanhando que levam o corpo dele, limpam o corpo dele, limpam a face dele, tiraram as marcas do sangue do corpo dele, mas não podiam, o tecido nem a água poderia tirar as marcas das mãos dele, as marcas dos pés dele, a marca da coroa, nem um pano, nem o ritual poderia ser retirado. Tomé está presenciando tudo isso. Ele vê que o corpo de Jesus é embalsamado, é preparado, é colocado, é retirado da pedra. E pelo movimento que começou a dizer, começou a se espalhar entre os romanos, os soldados, entre todos, e disseram: ele disse que no terceiro dia vai ressuscitar, e os romanos tiveram medo de perder o trono, medo de perder a posição, e disseram: vamos colocar alguns guardas na porta da pedra, assim impede que alguém venha, remova a pedra e retire o corpo dele e diga que ele ressuscitou. As coisas de Deus não precisam do toque da mão humana, irmão. Aleluia. As coisas de Deus não precisam ser envolvidas com mentira. E quando os soldados vigiavam, eles não percebem que uma ordem já tinha sido dada antes da criação de todo mundo. Algo já tinha sido escrito e tinha se designado que ele ressuscitaria no terceiro dia.
O anjo desce à terra com um único propósito. Não é fazer massagem cardíaca no corpo de Jesus. Quando o anjo desce da terra, não é para fazer respiração boca a boca com Jesus. Quando o anjo desce na terra, não é para tocar no corpo de Jesus. A função do anjo era somente remover a pedra. Diga comigo, a função do anjo era remover a pedra. Não poderia, irmão, ter a ajuda do homem para que o homem não se gabasse dizendo: eu ajudei a remover a pedra. Tem coisas que Deus não vai deixar ninguém entrar no teu caminho para fazer. Será o próprio Deus. Você está entendendo que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: essa pedra não será o homem que vai remover. Há uma ação, há uma ação de Deus aqui nesta noite. E a ação de Deus é de Deus dizer assim: o controle de tudo está na minha mão. O controle da tua casa, do teu esposo, do teu filho, da tua vida, das tuas finanças, da tua saúde. O controle está na minha mão. E Deus está dizendo: eu já dei ordem ao anjo nesta noite, e já tem rebuliço acontecendo aqui, e você pode preparar, porque você vai glorificar o nome do Senhor. Eu estou tentando chegar lá. O Senhor vai nos ajudar. Aleluia. Tomé está vendo tudo isso. A nossa vida é assim, irmão. Às vezes Deus usa você em profecia, em revelação e visão. Às vezes é um movimento de Deus tão grande na sua vida. Você vai lá em cima na roda gigante espiritual, e lá de cima você vê tudo e fala: como é gostoso estar na unção de sentir a presença. E de repente Deus faz essa roda girar e descer lá embaixo. O Tomé que esteve lado a lado, que estava lá em cima com Cristo, agora desce para baixo para ver quem é o homem. O homem que faz promessas a Deus: eu vou te servir, eu vou fiel, eu não vou me afastar, eu vou me batizar nas águas, eu vou fazer tudo que te agrada. A minha vida é tua, eu dou minha vida pelo teu evangelho, eu dou minha vida pelas almas, eu dou a vida pelas pessoas, eu dou a vida pelo altar, pela tua casa. Mas na primeira oportunidade nós esquecemos tudo isso e viramos as costas para Deus na primeira falta de arroz, na primeira falta do dinheiro, da água. Ai, irmão, segura a boca daquele que profetizou, murmura. Aleluia. Na primeira falta da conta da luz, irmão, do dia da conta de luz, chega lá o papelzinho: vai ser cortado daqui a 30 dias. Cadê Deus? E nós queremos atribuir todas as culpas a Deus. Tomé, ele está junto com os discípulos, Jesus aparece e Tomé toma um susto, e Jesus estende e disse: vem, toca, põe a mão. Aleluia. Vem, Tomé, põe a mão. Vem, Tomé, põe a mão. Aleluia, Deus. Jesus sabe que você é de carne e osso, tudo que você está passando. Talvez eu não suportaria o que você está passando. Talvez você não suportaria nem de longe o que eu estou passando. Porque cada um de nós passamos algum tipo de turbulência na nossa vida. E nem todos aqui estão tendo sofrimento financeiro. Nem todos aqui amanhã vão acordar e não sabem o que é não ter o dinheiro para comprar o pão. Nem todos aqui estão com pedido de corte de água. Mas tem gente aqui que não sabe o que é sentar para comer um prato de comida em paz. Tem tomate para você colocar na carne, tem sal, tem orégano, tem chuchuzinho para colocar, tem cenoura, mas uma comida sem gosto quando a infelicidade bate na casa da pessoa. A pessoa pode ter como picanha, pode ter coisa boa, sabe? Pode ter tudo, mas ou comida ruim, ou refrigerante amargo, ou cama cheia de prego, ou chuveiro que parece que dá no chuveiro não sai água, sai é pedra. A roupa você pode pôr amaciando, parece que você está vestindo uma calça de concreto, uma roupa de concreto. Porque quando a vida da pessoa está tão difícil, está tão embaraçada, tão complicada,
Vamos entrar para dentro da mensagem, eu posso pregar, vamos entrar para dentro da mensagem. A Bíblia diz que um profissional, ele pega a sua ferramenta e vai pescar. Ele é um profissional, o nome dele é Pedro, ele é um pescador. E quando os demais discípulos veem isso, por quê, irmãos? Nesse momento do Evangelho de João 21, eles se afastaram porque eles não acreditavam que o Cristo ia ressuscitar. Nesse momento eles estão afastados com medo. E Pedro volta à sua antiga profissão. Sabia que às vezes Deus nos prova e Deus fecha algumas portas para ver qual que vai ser a nossa posição, se nós por qualquer coisa vai voltar a ser quem era. Eu vou ser quem era. Comigo é tapa na cara. Essa irmã vai ver. Se ela entrar no meu caminho, eu pego ela pelo cabelo. Deus quer ver quem nós é. Um pouquinho só. Pedro pega e diz: vou pescar. Aí quem está olhando para o testemunho de Pedro faz o quê? Vou junto. Você sabia que alguma decisão precipitada da nossa vida pode influenciar a vida de outras pessoas se nós não tiver firmado em Jesus? Vocês têm que estar firmados na Bíblia, irmão, na palavra de Deus. Porque pode vir a tormenta, a enfermidade, a dificuldade, você vai entrar lá dentro do vale da sombra da morte, sentar um pouquinho lá dentro e falar: acabou. E Deus falou: não, é só uma passagem esse vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte é só um período de treva, não dura para sempre. O vale da sombra da morte não é algo eterno para o cristão. É uma passagem que Davi passa, muito dolorosa e muito difícil. E às vezes Deus escolhe cada um de nós, às vezes não diz o dia que vai ser. O Salmo 23, a parte que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Deus não diz, porque se Deus dissesse, meu Deus, pegava dinheiro emprestado para ir lá para a Rússia. Se Deus te avisasse o dia que você vai entrar no vale da sombra da morte, você ia daqui a pouco ia chuir de avião. Pegava dinheiro emprestado para pegar o avião, mas não vou ficar aqui. Amanhã eu vou entrar no vale da sombra da morte. Vou de jato hoje, porque em 2 horas eu estou lá do outro lado do Brasil. Então Deus não avisa. E talvez Deus não avisou você. Deus não avisou Pedro. Pedro veio profissional, escute. Profissional, tem sua ferramenta de trabalho que é o barco. Entra no barco, a sua rede está limpa, organizada, porque o pescador ele tem que ter rede limpa e organizada. Ele entra no meio do lago, e quando ele chega lá, ele pega a sua rede, porque ele é profissional, pega a sua rede e joga. E ele espera um pouco e ele puxa a rede está vazia. Pedro joga para o outro lado, Pedro puxa a rede continua vazia. Pedro joga para frente o barco, puxa a rede está vazia. Está dando 1 hora da manhã, está dando 2 horas da manhã, está dando 3 horas da manhã. Ele fala: talvez esses peixes foi tudo para o fundo do barco, vou jogar para o fundo do barco. Está dando 4 horas da manhã, está dando 5 horas da manhã. Pedro está cansado, o profissional está dizendo: esse lago tem tanto peixe, esse rio tem tanto peixe, eu não estou pegando nem um lambarizinho. Tem hora que nós tomamos a decisão que Deus fala: não, a decisão que você tomou, eu vou brecar você dentro dela, não vai ter nem um lambarizinho, porque eu preciso ter um encontro com você. Aleluia! Tem hora que a rede, sabe o que é essa rede? A rede é esse monte de conversa que você já teve dentro da tua casa. Chamou para o quarto, conversou na sua rede. Chamou para a sala, conversou na sua rede. Você já tomou todo tipo de decisões, chamou a rede. Você já jogou a rede para fora. E talvez tanta gente está vendo e está dizendo: poxa, mas fulano é profissional na sua área, a vida dele está amarrada, não vai. Porque ele disse: eu vou. Deus não disse vai. Ele já estava servindo a Deus. Pedro já era servo de Deus.
Nós não estamos falando de alguém que não conhecia Jesus. Nós estamos falando que alguém que conhece Jesus tomou uma decisão de voltar a ser pescador de novo, porque ele não esperou no Senhor. Deus está falando: você é meu servo, mas você não está sabendo esperar por mim. Aí você está metendo a mão pelas pernas, tomando as coisas por errado, se precipitando, e está tudo ficando travado. Pedro faz o que? O que o pescador faz? Volta frustrado, irmão. Você sabe o que é a frustração do pai de família? Trabalhar a noite toda na pescaria. Pedro trabalha a noite toda na pescaria esperando, porque Pedro tem sogra. Jesus entrou na sogra de Pedro, na casa dela, e curou uma febre. Pedro tem família. E a Bíblia está dizendo: não sou eu. E qual que é o pai de família que sai para trabalhar? E qual é o desejo dele? Voltar com dinheiro para casa para poder prover a necessidade dele de casa. Agora você imagina o coração desse homem voltando. Chega na praia, ele tem mais outro serviço. Qual é o serviço? Pegar a rede, pegar o seu material profissional de trabalho, sua ferramenta, desembaraçar ela, esticar ela, limpar ela, enrolar ela de noite, para de noite tentar pescar de novo. Só que Pedro não está imaginando que, aleluia, oh, santo é teu nome, como é bom ser visitado por Deus, santo é teu nome, santo é o teu nome. Enquanto Pedro já está na praia, limpando a rede, preparando a rede, ele vem caminhando sobre a areia da praia. Ele vem caminhando e ele tem sobre o seu corpo todos os hematomas que lhe impossam de autoridade e poder para decidir a vida de Pedro. Você está entendendo que nessa praia que você parou, seu barco está ali parado, a ferramenta está embaraçada, porque você não sabe se vai para a esquerda, não sabe se vai para a direita, não sabe se separa do marido, não sabe se fica em casa, não sabe se some sem avisar, não sabe se volta para a casa da mãe, não sabe se vai para a casa do filho, não sabe se aluga um quartinho e vai morar sozinha, não sabe o que você faz da sua vida. Ele está dizendo essa noite: calma, eu já estou caminhando na tua direção, Pedro. Eu já estou indo na tua direção, Pedro. Três coisas vão acontecer. Primeiro, ele dá uma ordem. Segundo, tem que vir a obediência. E terceiro, vem o resultado. Diga comigo: ordem, obediência e resultado. Nós vemos essas três lições dentro dessa mensagem. Nós vemos essas três lições dentro dessa mensagem. A ordem de Jesus é: Pedro. Primeiro ele faz uma pergunta: vocês têm o que comer? Você tem alguma coisa para me oferecer? Como? Se ele pescou a noite toda e não conseguiu. Ele não tinha nada para oferecer. Ele não está imaginando que o que Deus tem com ele é mais. Você não está imaginando que Deus não tem, é só uma porta de emprego, irmão. Eu estou falando de evangelho, não é só um carro novo, uma casa, pelo amor de Deus. Não só um paletó bonito, uma gravata, um penteado, ir no cabeleireiro, não. Eu estou falando de alma, eu estou falando de vida eterna, eu estou falando de entrar no céu pelas portas. Eu estou dizendo a pessoa se posicionar e dizer: isso que eu quero para a minha vida. Eu sou crente, eu sou lavado, eu sou remido no sangue de Jesus. Eu quero entrar pelas portas. Eu não quero só vir aqui, o pastor pôr a mão na minha cabeça e amanhã eu ter um registro na minha carteira. Não, se Pedro estivesse aqui, Pedro ia dizer: isso é tão pouco. Depois da pescaria, tá? Antes da pescaria ele ia dizer, como muitos aqui: eu só preciso de uma porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego. Se eu fosse contar dentro dessa igreja quantos aqui vieram desempregados, conseguiram a porta de emprego e nunca mais apareceram aqui, irmãos. Se eu fosse dizer para os irmãos quantos entraram aqui
e não tinha nem um caroço de arroz para comer. E Deus abençoou e nunca mais voltaram, Pamela. Se eu fosse, irmão, se eu fosse enumerar quantas pessoas entraram aqui doentes, arrebentados, se arrastando entre a vida e a morte, foram curados e nunca mais pisaram aqui dentro dessa igreja. Essa igreja não caberia, porque fazia o segundo andar aqui, o mezanino, que não ia caber. Porque o ser humano, ele é ingrato. O ser humano é ingrato, o ser humano não tem gratidão com Deus. Você tem alguma coisa para me oferecer nessa noite? Deus está perguntando. Ou você só veio lançar a rede para pegar aquilo que te beneficia? O que beneficiava Pedro era peixe, porque ou ele fazia a moeda de troca, ou ele vendia para ele comprar lá a comida lá deles. O que você tem a oferecer a Deus nessa noite? Você só veio lançar uma rede de petição para Deus dentro desta casa de oração? Ou você está disposto a dizer: eu quero mais, eu não quero só pedir, eu quero ter um coração para o Senhor morar, eu quero ter uma mente para ser ocupada pelo Senhor, eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida, toma o controle de tudo. Não adianta, você pede para Deus tomar conta do teu filho que está no crack, ou do teu esposo que está na cachaça, mas e a tua vida? Você não deixa Deus tomar conta. Deus está dizendo: eu estou usando esse processo para poder mudar a sua vida. Eu estou usando o meu azul, por favor. Está colocando já aqui. Fica na mesa. Davi, deixa aí, por favor. Glória a Deus. Quem está entendendo é glória a Jesus. Deus usa processos que nós não conseguimos entender. Deus usa processo na nossa vida, irmão, que nós não vamos entender. O processo de Pedro foi a rede. O processo de Pedro foi a rede. O processo de Pedro foi pescar a noite toda e nada apanhar. Que processo Deus está usando na tua vida? Quem é essa rede vazia dentro da tua casa? Quem é essa rede vazia na tua vida? Quem é essa rede vazia, rasgada e suja? Porque tem rede que, além de ser vazia, ela é rasgada, ela é rompida no movimento de tira do barco, coloca no barco. E dentro do mar ela encontra sujeira, dejeto. E talvez você tenha uma rede dessa, você se cansou, você parou a embarcação chamado relacionamento, vida sentimental, familiar, financeira, profissional, o seu chamado, o seu ministério, porque sentado aí nessa cadeira, tem missionárias, tem pastores, tem presbítero, tem evangelista, tem diáconos, tem mulheres de ciclo de oração, sentado aí nessa cadeira. E Deus está querendo te despertar, Pedro. Deus está te chamando, Pedro. Porque daqui a pouco nessa mensagem, Deus vai liberar uma mensagem para Pedro. E vai mudar a profissão dele. Não é mais pescar peixes. Mas o encontro de Jesus, ele é muito importante para Pedro. E contar com Jesus na hora de maior dificuldade. Olha, imagina. Um homem que está com a sua fé abalada porque o seu Salvador é morto e é enterrado. Ele vê todos os seus irmãos murmurando e dizendo: vamos largar a fé e vamos voltar a praticar tudo que nós praticávamos, porque o nosso Cristo, ele morreu, foi morto, e nós estamos agora sendo humilhados, porque todo mundo que passa por nós diz: cadê o teu Cristo? Cadê o teu Senhor? Cadê o teu Salvador? Mas o Senhor tem controle de tudo na nossa vida. Aleluia! Bendito é o seu nome. Santo é o seu nome. Glória ao seu nome. Bendize a minha alma ao seu nome. Tem alguma coisa para me oferecer? Não apoiamos nada. Porque não carregamos a tua presença. A fé nós deixamos na beira da praia. Quando ela vê que a dificuldade é tão grande na nossa vida que nós queremos deixar nossa fé na beira da praia e queremos tomar nossa decisão. Vou voltar a pescar, vou voltar a beber,
Vou voltar a tomar uma cachaçinha. Vou voltar a tomar uma cervejinha. Vou voltar a encontrar meus velhos amigos, minhas velhas amigas. Vou Rebeca Massalva. Rebeca Mandu e Calamaia. Pedro disse: eu vou. Quantas das vezes nós dizemos eu vou, estou com saudade das minhas amigas. Cuidado, já preguei aqui sobre Diná sendo violentada no caminho, porque partiu sem direção de Deus. Eu vou, não vá, faça como Moisés, como o Senhor disse para ele: você irá com o povo, você vai atravessar o povo. Moisés se desesperou e olhou para Deus e disse: o senhor não vai? Não, eu não vou. Se o senhor for, não adianta eu ir. Nós vamos perder a batalha. Nós vamos se perder no deserto. Não faça como Pedro, que disse: eu vou. Diga como Moisés: eu preciso que o senhor vá comigo. Eu preciso tomar uma decisão e eu não posso tomar ela sozinha. Eu preciso tomar uma decisão e eu não posso tomar munido de emoções, de raiva. Eu não posso tomar essa decisão dentro da minha casa munido de ressentimento, de mágoa. Eu não posso tomar essa decisão. Vem comigo, Jesus, me ajuda a tomar essa decisão. E às vezes a decisão correta é a que mais nos machuca ainda. A pessoa vai e te machuca, te fere. Aí Deus olha e diz assim: não vira as costas, vai lá e pede perdão. Perdoa. E vamos continuar caminhando. A matemática de Deus é a oposta do homem. Além da gravidade espiritual, é diferente da humana, da física. Para subir nós temos que descer. Para ser exaltado nós temos que se humilhar. Para Deus colocar nós no patamar de exaltação, nós temos que ficar pequenininho. Aleluia. Entrar debaixo da mesa, pegar um vaso cheio de azeite, quebrar, derramar nos pés dele, pegar o cabelo e começar a limpar o pé dele. Aleluia. Aleluia. Entre debaixo da mesa hoje. Entre debaixo da mesa. Pega o teu melhor e diga: eu estou embaixo da mesa, em cima tem muita gente, não me cabe. Eu me sinto hoje o mais vil pecador. Eu não sou digno de estar dentro dessa igreja. Eu não sou digno de ouvir a palavra do Senhor. Deus não vai me aceitar do jeito que eu sou. Já pequei tanto, cometi tanta barbaridade na minha vida, cometi tantos erros na minha vida. Mas Ele está dizendo: embaixo da mesa está mais vazio. Aleluia. Embaixo da mesa está mais vazio, lugar de humilhação, lugar de aquebrantamento, lugar de entrega, lugar de ser verdadeiro. E dizer: embaixo da mesa não tem ninguém para me ver a minha roupa, para ver o meu cabelo, para ver a minha cor da minha gravata. Embaixo da mesa é lugar de rejeição, mas Ele está lá para os rejeitados. Ele está embaixo da mesa. Aleluia! Pedro precisa de algo. Escute, Pedro precisa de algo. Vou te pedir uma coisa. Como nós temos que confiar nele quando ele pede? Confiar nele com a mão vazia e a rede vazia, armário vazio, geladeira vazia, conta atrasada, carteira profissional sem registro, criança pedindo pão, pedindo um doce. O frio chega e não tem um cobertor porque o tempo virou. E ele ainda vem e pede algo. E ainda ele vem e me pede a única coisa que eu tenho: a minha rede, a minha ferramenta de trabalho, o meu barco. Pedro diz: Senhor. Ele ainda não sabe. Está no barco. Faz-te alto. Quer dizer, entra para dentro. Sabe o que Deus está dizendo? É hora de sair da beira da praia com a rede embaraçada, onde só tem murmuração, onde só tem queixa, onde só diz: eu pesquei a noite toda, eu já fiz campanha disso, eu já fiz campanha daquilo, eu já orei, eu já jejuei, subi um monte, desci um monte, entrei na caverna, saí da caverna, entrei na fornalha, entrei dentro da cova, já estou todo arrebentado, pastor, o que eu faço? Peça o teu barco para Jesus.
Ele está pedindo o teu barco hoje. Glória a Deus. O teu barco é a tua casa, é o teu coração, é a tua mente, é o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Empresta o teu barco. Aleluia! Oh, que coisa boa! Deixa eu entrar dentro do teu barco. Você está disposto? De verdade, toma essa decisão. Toma essa decisão. Eu estou aqui, estou pregando e estou dizendo, se os irmãos pudessem entender como que eu estou aqui. Eu estou aqui pregando e eu estou aqui dentro de mim. Eu estou pregando para a igreja e dentro de mim a palavra está fazendo um efeito tão grande que dentro de mim eu estou assim, Senhor, meu barco já está todo pronto, pode entrar. Tem que tirar tudo que está atrapalhando no caminho, sabe? Rede embaraçada de dúvida, de medo, de receio. Ai, vão falar que eu virei crente, ai, vão virar que eu virei protestante, Bíblia. Vão dizer que eu virei doido, virei agora. Deixa falar o que quiser, irmão. Deixa ele entrar no teu barco. Quem não foi chamado para dentro do barco nunca vai entender o que Deus quer fazer dentro da tua casa. Ele está querendo entrar dentro do barco porque ele está dizendo: tem alguém mais precisando, aleluia, de encontrar comigo o esposo, o filho, a filha. Em nome de Jesus, toma posse da tua vitória. Em nome de Jesus, creia na palavra do Senhor. Essa mesma mensagem no Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de Lucas, Lucas, capítulo 5, essa mesma mensagem, capítulo 5 de Lucas, diz que a multidão apertava a ele para ouvir a pregação da palavra. A referência de João 21 é Lucas 5. Diz que a multidão, a palavra que saía da boca dele, comovia a alma. Glória a Deus. A palavra que saía de dentro da boca dele foi tão forte que os guardas que foram mandados prender Jesus, eles voltam com as mãos vazias e eles perguntam: cadê o Cristo? Cadê ele? Vocês não prenderam? Eles disseram: nós não conseguimos. Por que vocês não conseguiram? Porque quando ele abriu a boca e começou a pregar, começou a falar do sermão, começou a falar de Deus, nós não suportamos, a nossa alma, ela não suportou. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, porque pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas, irmão. Hoje você está dentro da mão de Deus como o barco na mão do oleiro. Olhe para cá, pelo amor de Deus. Você hoje é um punhado de barro, está feio, está amassado, está molhado, está sem forma. Você olha para um punhado de barro, de argila amassado, que coisa feia, não tem forma, né? Você fala: nossa, está sujando, está pingando. Mas quando o oleiro coloca ele na roda, e o oleiro começa a pedalar, a roda começa a se movimentar, e o oleiro começa com as mãos de um artesão formar o vaso, e começa a dar forma, dói porque nessa forma ele vai tirando os excessos do barro. Na forma, na mão do artesão, o barro na mão do oleiro, ele vai tomando forma, ele vai dizendo se ele vai ser mais grande ou mais pequeno, mais largo, mais fino, mais alto. Assim é a nossa vida. O Senhor estava pegando Pedro e convidando e dizendo: me convida para entrar no barco, vamos para o mar, porque lá eu vou fazer a sua fé ser uma fé tão explosiva e uma fé transmissível que vai impactar tanta gente. Quando você voltar para a praia, você não vai ser o mesmo Pedro que entrou no barco comigo. Quando você descer, você vai ter a lavacanda, uma aula em alto mar. Sabe o que Jesus está dizendo? Está doendo porque eu estou tirando os excessos. Glória a Deus. Você está dizendo: eu não estou aguentando, vou parar, vou ficar um pouco quieto, vou dizer que vou sair desse grupo, vou dizer que vou parar nesse ministério de louvor, vou dizer que não dá mais para mim. Aí Deus está dizendo: não, não faça isso. Eu estou tratando você, barro, eu estou dando você terra, eu estou dando forma.
Eu estou moldando a tua vida, eu estou te dando formato. Porque aleluia, ei, que coisa linda, Senhor. Aleluia. Na partilheira que Deus vai colocar você, vaso, depois de pronto, não tem lugar só para um. Deus está falando, eu vou pegar o teu filho, vou pegar a tua filha, vou pegar teu esposo, vou tratar com esse barro, porque a partilheira vai ser para a família toda. Faz força, cansado a noite toda. Quando chega no meio, você olha para Pedro e dá direção. Você jogou para todos os lados, você tentou para todos os lados, joga do lado direito. Quando a gente faz o que Deus mandou, lado direito nunca será esquerdo. Aleluia, Deus. Lado direito não é para frente, não é retaguarda, direito é direito. E Pedro ouviu. Olha o que o Senhor está falando para nós hoje. Até quando eu vou falar e você insiste de uma coisa que eu não estou no negócio? Até quando você vai ficar insistindo nessa oração pedindo para me tirar a tua vida? Eu não vou tirar a tua vida. Não adianta você dizer melhor eu morrer, porque eu não quero mais viver. Deus está falando, no lugar da morte eu estou te dando vida hoje. Me dá teu barco. Me dá teu barco. Me dá teu barco e me empresta o teu ouvido. Me dá teu barco e empresta o teu ouvido e me dá as tuas mãos. Me dá teu barco, me empresta os teus ouvidos, me dá tua mão e me dá teus braços e joga. Joga, joga, joga. Oh Deus da minha alma. Oh Deus da minha vida. Aleluia. Arecampo amassaua. Aleluia. Me dá teu barco. Me dá tua rede. Me dá teus ouvidos. Me dá tuas mãos. Me dá a força que você ainda tem. Pedro estava cansado a noite toda, mas ele ainda tinha. Deus sabia. O Senhor sabe que você ainda pode. Glória a Deus. O Senhor sabe que você ainda consegue. Ai, Deus, 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 Deus. Deus meu, me ajude a entregar, Senhor. Me ajude. Me ajude, é a tua palavra, não é minha, é a tua palavra, Senhor. Abençoa teu rebanho, Deus pequenininho, Deus. Tem barco aqui nessa noite, Senhor. Tem rede aqui nessa noite, Senhor. Tem ouvidos aqui nessa noite. Tem olhos, tem mãos, Senhor. Joga, Pedro. Ele podia falar, estou cansado. Eu desisto, vou sentar. Lado direito. Glória a Deus. Quando Pedro jogou do lado direito, ele começa a puxar. Ordem, obediência e resultado. Glória a Deus. Quando você passa pela parte da ordem, você passa pela parte da obediência, você colhe o resultado. Pedro espera puxar uma rede vazia. Talvez você entrou nessa noite nesse culto e disse assim, puxa, eu vou voltar para minha casa do mesmo jeito. Deus está dizendo, não, a rede não está vazia. Glória a Deus. Eu vou voltar da mesma maneira, não. 153 grandes peixes. De forma que era tão pesado, mas não se rompeu a rede. Parecia que ia romper, mas não se rompeu. Glória a Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer? Se a rede se rompesse, Deus estava falando assim, eu dou, mas se perde. Quando a rede não rompeu, Deus disse assim, eu dou e faço com que a pessoa não perca nada, não perca nada. Glória a Deus. Imagina, Pamela, imagina, sério, pega a rede e faz força para puxar a rede vazia. Puxar com tudo. E quando ele vem puxar com tudo, ele volta. Sabe por quê, Reginaldo? Diga comigo, 153. 153. Grandes peixes. Grandes peixes. Glória a Deus. De tal forma que tiveram que gritar outra embarcação, porque tinha mais um.
A outra embarcação representa o vizinho da crítica. A outra embarcação representa o parente murmurador. A outra embarcação representa alguém que teve a oportunidade de estender a mão para você, mas nunca estendeu. Mas agora quem é que não quer ajudar Pedro? O barco está até tombando para o lado. O barco está tombando para o lado, irmã Simone. Irmão Jorge. O barco está tombando. Você está entendendo, Ronaldo, o que Deus está falando hoje aqui? O barco está tombando. Ninguém quis ajudar, ninguém quis nem estar perto. Eu vou emprestar meu barco, vou nada, ficou de longe. Só que quando a rede pesou, quem estava de longe chegou perto. Deus vai te abençoar tanto que quem está longe vai se aproximar, mas não trata mal não. Pega um, tem 153, pega um e dá para ele. Pegou, pastor? Pegou, irmão? A pessoa vai te maltratar tanto, e Deus vai transbordar tanto a tua vida que o que é um? Você tem 153 grandes peixes. E eles começaram a dar beijo para o outro barco, o barco não afundar. Dividiu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou dar para você dividir, viu? Glória a Deus. Eu vou te abençoar. Não seja egoísta. Você não tinha nada, agora você vai começar a ter. Você pega e designa. Glória a Deus. É assim que o Senhor quer? É assim que diz a tua palavra? É assim que o Senhor quer que eu faça? Porque se você fazer segundo a palavra de Deus, nunca mais ia faltar peixe naquela rede. Glória a Deus. Eu peço ao bom Deus, irmãos, que você tenha entendido essa palavra. Aleluia. Pedro, quando voltou, não importava mais os 153. Uau! Quando Pedro desceu na praia, não importava mais os 153 peixes. Sabe por quê? Jesus olha para Pedro e diz assim: você não será mais um pescador de peixes. Você será um pescador. Você será um pescador de homens. Entendeu? Entendeu, vaso? Entendeu, ferramenta? Entendeu, pedaço de barro? Entendeu? Pedaço de argila. Alguém está na mão, o outro já está na roda do oleiro, o outro já está na partilheira, o outro está sendo queimado no fogo. Outro, o Senhor está decidindo se vai ficar mais fortinho, mais altinho, mais baixinho. Mas vaso é vaso. Eu peço a Deus que Deus te abençoe. Que as portas se abram diante de ti pelo poder da palavra do Evangelho. Não é sobre o poder da minha palavra, é sobre o poder da palavra que prego, que é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te conceda uma semana de porta aberta no trabalho. Glória a Deus. Que Deus te surpreenda aí neste final de semana. Que Deus surpreenda a tua casa, a tua família. Que Deus trate essa vida sentimental machucada, dolorida, arrebentada, destruída. Coração dilacerado, cheio de pedra, cheio de dor, cheio de sofrimento. Que Deus esvazie tudo isso. Deus envie o sangue do seu Filho Jesus dentro das entranhas da sua alma, dos seus pensamentos. Que Deus organize tudo. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê estratégia. Que Deus... Aleluia. Tudo que eu não consegui falar, que Deus te dê, que Deus te dê, que Deus te dê, que Deus te dê. Domingo, às 18 horas e 30 minutos. Deixa o fogo musical. Domingo, 18 horas e 30 minutos, tem culto da família. Eu te convido, você quer lutar pelo teu esposo, pelos teus filhos, pela tua família de forma geral? Escute, irmão. Deus tratou Pedro primeiro para depois colocar peixe na rede. Amém? Amém. Deus quer te tratar primeiro
Eu queria que Deus fizesse algo logo na vida do meu esposo, do meu irmão, de não sei quem, mas você não deixa Deus fazer na tua. Aleluia, Deus. Deixa Ele fazer na tua. Não inverte o processo. Pega a receita do bolo e faz de trás para frente para ver que meleca vai sair. Respeita o processo de Deus. Aleluia. Terça-feira, às 19h30, vai vir um rapaz que eu conheci hoje. Esse rapaz, eu não sei falar a enfermidade. Ele teve 2 enfermidades no cérebro. Ele era perfeito. Ele mostrou todas as fotos para mim. Ele era um jovem perfeito. Ele é um jovem. É um jovem rapaz casado, mas é muito jovem. Ele mostrou, pastor, eu era este jovem aqui. Me mostrou antes de ter Jesus. Aí ele falou, eu tive 2 enfermidades, eu esqueci o nome. E eu perdi totalmente o juízo. Se falasse para mim comer caca no chão, para não falar outro nome, eu comia porque eu não sabia, eu não decidia mais. E toda a minha família se desesperou porque eu perdi totalmente meu juízo, fiquei louco de verdade, de não saber quem eu era, de não saber mais nada da minha vida. Mas em um momento de lucidez, eu fui até a minha avó, que é serva de Deus, bem antiga, e falei para ela, o que eu tenho que fazer para me voltar a ter minha vida normal? Aí minha avó falou, ora a Deus. E o restante, ele mesmo disse com a boca dele, terça-feira, às 19h30. Por favor, se coloque de pé. Tem uma cantina ali, se você puder nos ajudar. Nós temos várias obrigações, vários compromissos. E a cantina me ajuda muito eu a arcar com alguns compromissos de dentro dessa casa. Por isso que os irmãos não veem com petição de dinheiro, não veem de cima, oferta, vocês não veem eu com essa história aqui dentro. Preciso de ajuda? Preciso. Mas para ficar com petição, não. Deus vai mover a terra. Se você me ajudar na cantina, eu vou te agradecer. Porque aí eu vou melhorando as coisas dentro da igreja. Tá bom? Vai em paz. Você está sentindo a paz que eu estou sentindo? Glória a Deus. Levanta a mão para o céu. Tem alguém que decidiu tomar uma decisão na tua vida hoje aqui? E diz, eu quero ir na frente para o Senhor orar comigo, pastor. Eu quero tomar essa decisão. Aleluia, Jesus. Eu quero me posicionar. Eu quero ser o Pedro chamado por Deus. Pai das luzes, Pai de misericórdia. Essa rede não pode sair vazia. A barca, a rede, há um coração desesperado e necessitado. Porque só o Senhor sabe o que esta pessoa enfrenta quando ela volta para a casa dela. Mas aquele centurião, quando ele chegou em casa, o seu criado não estava mais enfermo, em cima de um leito. E o centurião perguntou que horas foi. Quando disseram o horário, ele disse, foi o mesmo horário que Jesus liberou uma palavra. Libera a palavra nesta casa, neste homem, liberta ele deste demônio do alcoolismo, demônio do crack, da maconha, da cocaína, demônio do vício. Em nome de Jesus, Satanás, bate em retirada desta casa, desta família, em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para libertar esta pessoa hoje aqui, meu Pai. Há poder de desamarrar a vida sentimental desta pessoa hoje aqui, meu Pai. Há poder no Teu sangue, Jesus, para repreender este mal hoje aqui, Senhor. E esta pessoa ser abençoada. Quem concorda, diga amém. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda esta igreja,
hoje e para sempre. Quem concorda, diga Amém. não vai embora sem dar a paz do Senhor. Volta a estar na casa do Senhor. Volta a estar. Deixa o fogo musical, pode deixar o fogo musical.